Então a Polícia Federal indiciou o deputado federal Marcel Van Hatten em razão de algumas declarações que foram proferidas pelo deputado federal lá no plenário da Câmara dos Deputados. As declarações do deputado federal acabaram atingindo o delegado de polícia Fábio Chor. Diante disso, a Polícia Federal procedeu ao indiciamento. Bom, é claro, o que está em discussão aqui é a imunidade parlamentar, esculpida lá no artigo 53 da Constituição Federal. A partir disso, eu convido você a vir comigo numa viagem aqui a respeito do que consiste essa imunidade parlamentar e nós vamos ver também todo o contexto em que está desenvolvido ou que está inserido essas afirmações do delegado, do deputado, e vamos ver como o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado a respeito, está aqui para vocês, a respeito da imunidade parlamentar. É uma discussão que não é pequena, é uma discussão grande, ampla, e a gente precisa entender com um pouco de profundidade. Então, tenha um pouco de paciência, coloca na velocidade 2 e acompanha comigo a nossa explicação. Vamos primeiro aqui... Pela Polícia Federal. Vamos verificar a fala do deputado federal. Primeiro a gente vai abrir a fala do deputado federal, porque é justamente aquilo que está em discussão. O deputado federal se excedeu no exercício do seu direito de se manifestar em plenário, ou seja, as falas deles tiveram conexão ou não com a atividade parlamentar. Porque o que se discute de fato, meus caros, é o seguinte: existe limite para algum direito? Existem direitos absolutos? Isso a gente poderia se questionar. Bom, o direito do parlamentar se manifestar e essa imunidade é absoluta ou ela encontra algum limite? Porque nós sabemos que existem pouquíssimos direitos que têm um caráter absoluto. Por exemplo, o direito de não ser torturado no Brasil tem caráter absoluto. Você não acha uma situação em que juridicamente seria admitida a tortura. Você pode até matar outra pessoa reagindo diante de uma injusta agressão, mas torturar não. Não existe absolutamente nenhum tipo de admissibilidade à tortura no direito brasileiro. Então o direito de não ser torturado seria um direito absoluto. Flaviano, a vida é um direito absoluto? Não. Se eu matar outra pessoa me defendendo em razão de uma legítima defesa, não serei punido. Se estivermos em tempo de guerra, é possível que haja pena de morte no Brasil. Então, a vida não é um direito absoluto. Liberdade é direito absoluto? Liberdade não é direito absoluto. Você pode ser preso, você pode ser responsabilizado pelas coisas que você fala. Então, o que está em discussão é: será que o deputado federal e todos os parlamentares da União têm liberdade absoluta para se manifestar, para falar com o que quiser, no plenário, fora do plenário, e não serem responsabilizados pelas suas afirmações? Vamos ver o que o deputado federal disse. Acompanhe na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvares Chor. Falei dele já ontem 2 vezes. Falei hoje mais uma, na Comissão de Relações Exteriores, e fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana inclusive disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, se gosta ou não gosta do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, todos têm direito ao devido processo. O que fizeram com eles é errado. Os 2 fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news, vou ficar até segurando isso aqui, ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, deputado Chico Alencar. Felipe Martins foi preso com base num documento encontrado em Word, editável, no laptop de Mauro Cid, listando-o como membro da comitiva presidencial que ia para a Flórida no final de 2022. Só que ele só estava no documento rascunho do 7 ao 11. As versões 12 a 15 já não tinham ele. E ele estava no Brasil. Ele voou
Ele voou de Latam, o celular dele aqui, as torres da TIM deixavam isso claro. Mas mesmo assim, Fábio Álvares Shor, no mínimo, foi incompetente e irresponsável ao pedir a prisão com base num documento apócrifo desse rascunho do cerimonial da presidência. E agora, mais abuso de autoridade, indo atrás de uma adolescente de 16 anos e pedindo, e Moraes aceitando, que é pior, a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais. Bom, o deputado faz diversas afirmações. Nesse momento, antes da gente passar aqui para os demais documentos que a gente vai analisar, eu só vou fazer um comentário. Imagine que essa imagem que o deputado traz aqui não fosse desse delegado, fosse de uma outra pessoa qualquer, né? No primeiro momento já é estranho levar a imagem de uma pessoa que nem é uma figura pública, não é um político, levar a imagem e expor essa pessoa dessa maneira. Acusações em relação a uma pessoa é possível que seja feita, é possível que seja feita um requerimento de investigação. Por exemplo, existe a lei de abuso de autoridade desde 2019, que foi inclusive aquele chamado pacote, veio no pacote anticrime, e ali tem responsabilidades para qualquer agente público da segurança pública que haja com dolo em suas ações. Então, existem ferramentas, não é? Eu não estou querendo dizer aqui que está certo ou está errado, não. Eu só estou convidando vocês para reflexão, né? Eu quero que você reflita comigo. Existem ferramentas esculpidas na legislação para responsabilizar qualquer agente público que se excede no uso de suas atribuições, no exercício de suas funções. Mas não há previsão de que um agente público seja exposto. Sabe, talvez se você é novo aqui no canal, você pode não ter visto outros vídeos ainda, mas uma coisa que eu sempre trago aqui é: não existe pena no Brasil de desgraçar a reputação de uma pessoa. Não existe previsão para uma pessoa ter reputação esculhambada. Daí porque é importante que sejam coibidas, sabe o quê? As ações policiais muito midiáticas, muito espalhafatosas, sensacionalistas, que expõem as pessoas que naquele momento são presumidamente inocentes, e só restará uma culpa após uma decisão condenatória transitada em julgado. Então não existe como antecipar uma punição expondo uma pessoa, né? Então, nesse primeiro momento, me parece que há uma exposição, se está ou não dentro do direito do deputado, se essa imunidade abrange que ele exponha outras pessoas que sequer são políticos, por exemplo. Aí vai caber ao Poder Judiciário decidir a respeito disso e a própria Câmara que vai se manifestar. Mas é uma coisa a se observar, né? A gente vê a exposição de uma pessoa que sequer é um político, né? Um agente público que desenvolve suas atividades, e existe tanto a Corregedoria quanto o próprio Ministério Público e quanto a própria instituição policial para apurar as condutas do agente que eventualmente esteja excedendo no uso de suas atribuições, né? Essa é a primeira reflexão. Bom, acho que já vimos o suficiente aqui. Aí o deputado federal fez uma manifestação lá no Twitter dele. Twitter, né? Eu vou deixar aqui o link, não vou abrir, são 30 minutos aqui, você assiste lá. Mas ele escreve: se achavam que esse indiciamento vai me parar, se enganaram demais. Só me dá mais força contra todas as injustiças nesse país cometidas por Lula, por sua polícia e pelo STF. É a afirmação do deputado federal. Aí a notícia aqui que eu queria trazer para vocês saiu lá na CNN. Polícia Federal indicia deputado por fala sobre delegado no plenário da Câmara. Marcel Van Hatten acusou o Fábio Shor de fazer relatórios fraudulentos contra Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul, foi indiciado pela Polícia Federal nesta segunda-feira. Durante discurso na tribuna da Câmara, em 14 de agosto, Van Hatten mostrou a foto do delegado Fábio Shor e o acusou de fazer relatórios fraudulentos contra Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Martins ficou preso entre fevereiro e agosto deste ano. A Polícia Federal alega que Shor foi caluniado pelo parlamentar. Sim, se atribui a prática de um fato definido em crime, porque qualquer abuso de um agente público constitui, de fato, um crime de abuso de autoridade. Se você fala que alguém cometeu abuso de autoridade, você fala que a pessoa cometeu um crime. Pode ser calúnia, mas existe a possibilidade de ser provado. Claro, o deputado pode provar, e existe a exceção da verdade, ele pode provar que a pessoa que ele está acusando, de fato, cometeu aquelas infrações penais. Aí diz o parlamentar: fui indiciado pela polícia do Lula por denunciar da tribuna da Câmara justamente um delegado dessa mesma Polícia Federal.
Até onde irão esses abusos contra tudo o que diz a lei e a Constituição do Brasil? Eu não vou me dobrar, disse Van Hatten. Aí os parlamentares também citou o abuso de poder no pedido de extradição feito pela Polícia Federal para os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, considerados foragidos da justiça brasileira. Os dois tiveram as prisões determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Em nota, o deputado disse que houve uma inversão de competências da Polícia Federal, que deveria investigar o que eu denunciei e não investigar o denunciante. Diz o deputado: eu fiz uma denúncia seríssima sobre as atividades de um policial federal, Fábio Schor, e o que aconteceu foi a retaliação da própria corporação, que decidiu por me investigar e por me indiciar. Em outubro, quando o parlamentar foi chamado para depor a Polícia Federal sobre suas falas, seu partido, o Novo, disse que ele possuía imunidade em função do seu cargo, que abrange qualquer opinião e palavra. Aí, abre aspas, do partido. Interpretações fora do que está previsto na lei são meras aventuras hermenêuticas para justificar o autoritarismo. Não há, talvez, quando se trata de um dos fundamentos da democracia. Citou o partido. E aí vem o vídeo, então eu coloco aqui embaixo a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a atuação, enfim. E aí o que acontece? Processo que foi divulgado no Poder 360. Processo contra Van Hatten é desrespeito e interferência, diz Câmara. O deputado federal foi indiciado por ter feito discurso no plenário criticando o delegado da Polícia Federal que cuidou do caso de Felipe Martins. A Procuradoria Parlamentar classificou o inquérito contra o deputado Marcelo Van Hatten como uma interferência direta na autonomia do Poder Legislativo. Em parecer de 11 de novembro de 2024, o órgão defendeu que a fala do parlamentar está protegida pela inviolabilidade material, garantida pela Constituição. De fato, meus caros, há a previsão dessa inviolabilidade material na Constituição. O artigo 53 da Constituição estipula que, de fato, os deputados e senadores, desde a diplomação ou a posse, não serão responsabilizados pelas suas palavras. Vamos abrir aqui o artigo 53. Então, há essa previsão. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal passou a fazer uma interpretação desse dispositivo em congruência com outros dispositivos constitucionais. Então, veja só, eu não quero aqui dizer para você que está certo ou está errado. Até porque nem me cabe isso. Eu quero mostrar para você quais são os argumentos que são levados em consideração para que o Supremo chegue ou tenha chegado a essas decisões aqui, que eu vou mostrar para você, né? Então, já há algum tempo que o Supremo Tribunal Federal vem adotando essa interpretação do artigo 53 da Constituição. Inclusive, foi por isso que o ex-deputado Daniel Silveira foi condenado. Então, já há algum tempo que o Supremo passou a adotar essa interpretação. Eu só quero te mostrar aqui quais são alguns dos princípios que estão sendo debatidos, sendo discutidos, alguns dos direitos que estão sendo debatidos. E eu acho que se a gente ter a capacidade de compreender, se abrir para compreender, a gente não vai se voltar ou se revoltar tanto, porque a gente consegue compreender que há alguns direitos que estão em discussão e são raríssimos os direitos absolutos. Como eu citei para você, por exemplo, o direito de não ser torturado. Esse seria um direito absoluto. Se você me falar, Flaviano, fala uma exceção para a pessoa ser torturada. Não tem. Não é possível. Não há a possibilidade de você cometer uma tortura, porque isso é absolutamente impossível, proibido. Beleza? O que é que diz o artigo 53? Olha, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e voto. Então, de fato, os deputados e senadores são invioláveis. Essa é a expressão que é empregada pelo Constituinte, né? São invioláveis. O que é que acontece? A Constituição, além de assegurar aos deputados o direito à inviolabilidade de suas manifestações, também assegura às outras pessoas alguns direitos, né? Então, você tem direito à preservação da sua intimidade, a preservação da sua honra, a preservação da sua vida privada. Isso para todos nós. O que o artigo 5º diz? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
E aí nós viemos aqui para a... Quando eu estava aqui no artigo? Bom, aqui o inciso 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Prestou atenção aqui? Presta atenção. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Invioláveis. São invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas. Aí vamos lá para o 53. Vamos lá para o 53 para a gente ver novamente o que está escrito no dispositivo. Essa Constituição é grande. Meu Deus do céu. Vamos lá? Os deputados e senadores são invioláveis. É a mesma expressão. Então, assim como os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas expressões, opiniões, palavras e votos, eu, Flaviano, também sou inviolável no que diz respeito à minha honra, à minha imagem, à minha vida privada, percebe? À minha intimidade. Então, o que está em jogo? O direito do deputado se manifestar e o direito de uma pessoa de ter preservado a sua intimidade, a sua vida privada. É exatamente isso que está sendo discutido. E aí, o Supremo Tribunal Federal, por um tempo, e aí me parece que essa tolerância era maior porque não havia tanta repercussão. Imagine em 1995, 2000, um deputado federal levava uma foto sua lá na Câmara e falava, ó, isso aqui é um vagabundo, isso aqui é um ladrão, isso aqui mora lá na cidade dele, lá, isso aqui é bandido, comete abuso, comete os caralho, isso aqui é um traste, isso aqui é, sei lá, usasse qualquer expressão depreciativa. Não havia repercussão. Muito provavelmente aquela pessoa que estava sendo ofendida nem ia ficar sabendo. A televisão não iria transmitir, né? Então não haveria uma repercussão a respeito disso. O que acontece? Com a informatização, com a divulgação massiva de todas as informações, quando o deputado vai lá e faz isso, no mesmo dia a pessoa já vai tomar conhecimento. Não somente ela, mas toda a comunidade dela, as pessoas que tenham algum apreço por ela, as pessoas que confiam, que acreditam nela, percebe? Então, com toda certeza, ele ali estaria afetando diretamente a honra dessas pessoas. E o que eu te convido a refletir é justamente isso. Porque essa decisão, conforme a Constituição Federal, incumbe ao próprio Supremo Tribunal Federal. Em última instância, a manifestação a respeito de como a Constituição é interpretada se dá pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal faz esse balanceamento. Então, o que tem que prevalecer? Né? Essa é justamente a discussão que está posta. O que me parece que seria razoável? Me parece que seria razoável alguém não se valer de forma abusiva de nenhum direito. Né? E isso vale para tudo, em se tratando do sistema jurídico. Imagine que eu tenho uma dívida com fulano de tal. Eu posso cobrar o fulano de tal? Posso. Fulano, me paga. Mas eu não posso abusar na cobrança, não posso me exceder na cobrança. Existe limite para eu exercer o meu direito, que é de cobrar. Então ninguém pode se valer abusivamente de um direito, exercer abusivamente desse direito. E aí é você que vai ter que decidir, não. O deputado federal, por ter a inviolabilidade, você vai ter que decidir, não, né? Você vai ter a sua opinião. O deputado federal, por ter a inviolabilidade de falar voto, ele pode chegar lá e ofender todo mundo ou não? Essa é que está a questão. Será que as manifestações dele deveriam minimamente estar em consonância com a atividade que é desenvolvida por ele ou não? Ele poderia falar o que quisesse, quando quisesse, ainda que isso ofendesse pessoas, grupo de pessoas? Essa é a discussão que está posta. Essa é a discussão que está sendo levada e vai ser levada novamente ao Supremo Tribunal Federal. E nesse contexto eu te trago aqui e vou mostrar para você o que dispõe algumas das decisões que foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Deixa eu abrir aqui que perdeu a... Pronto, aqui você consegue ver. Então, algumas das decisões, vamos pegar essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui de 2021, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, veja só,
a não incidência. Tá mostrando aí? Não tá? Caramba. Aqui. Veja aí, pera lá. Vamos ver aí, meus caros, olha. Aí. Não incidência da imunidade parlamentar prevista no caput do artigo 53 da Constituição. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para práticas de atividades ilícitas. As condutas praticadas pelo parlamentar foram perpetradas em âmbito virtual por meio da publicação e divulgação de vídeos em mídia digital, YouTube, durante todo o dia, com constante interação do mesmo, situação que configura crime permanente enquanto disponível ao acesso de todos, ainda que por curto espaço de tempo, permitindo a prisão em flagrante do agente. Mais uma discussão aqui em 2020. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em contexto desvinculado das funções parlamentares não se encontram cobertas pela imunidade material. Agora, é claro, a gente viu como é que é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal já em se tratando dessa discussão a respeito da imunidade parlamentar. O que ocorre? Num ambiente como nós estamos, que é altamente polarizado e até é difícil analisar a lei sob uma ótica fria e objetiva, porque na verdade a pessoa leva em consideração suas convicções objetivas, isso aqui vai ser palco para uma discussão muito profunda, de algumas pessoas que vão defender, até porque se discute também a liberdade de expressão hoje, né, dizendo que tem havido uma censura, então isso aqui é palco para uma discussão absolutamente profunda e que exige uma reflexão de todos nós. Eu aqui já tenho falado frequentemente a respeito da liberdade de expressão e algumas limitações, e trouxe aqui alguns exemplos para você a respeito da liberdade de expressão, do uso abusivo da liberdade de expressão. Se você acompanha comigo, e se você ainda não acompanha, te convido a acompanhar. Por exemplo, aqui nós falamos do caso do Siqueira Júnior, que é justamente sobre a liberdade de expressão. Cadê o Siqueira? Caramba, tem vídeo aqui, hein? Aqui, ó. Siqueira foi condenado. Falei do Monark, que foi condenado também. Falei aqui do abuso da liberdade de expressão pela Janja, mulher do Lula. E várias outras situações nós temos falado a respeito da liberdade de expressão. Nós falamos antigamente aqui, há algum tempo, sobre aquela influenciadora Deolane Bezerra, que fez alguns comentários a respeito da liberdade de expressão e disse que estava sendo calada. Deixa eu ver se tem aqui. E depois o Gustavo Lima foi condenado. Aqui, ó, a imagem dela aqui, ó. Deolane Bezerra, a polícia investiga, tá vendo aí no cantinho? Então, em diversas situações, nós já nos debruçamos sobre a liberdade de expressão, ó, Siqueira Júnior aqui, e vamos continuar nos debruçando sobre isso, porque é um assunto absolutamente pertinente, relevante e que hoje encontra, com toda certeza, no nosso país, um momento de profunda discussão a respeito dos seus limites. Nós temos que entender que nenhum direito é ilimitado, exceto aquele que eu te mencionei, por exemplo, o direito de não ser torturado. Mas a tudo ainda há espaço para uma discussão, para um aperfeiçoamento, para um aprimoramento. Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, olha aí, foram 23 minutos, bastante tempo. Deixa a sua opinião, comenta aqui no campo dos comentários e nós vamos nos falando em outra ocasião. Valeu, forte abraço, até mais.